mais um Olhar Municipal e hoje com a presença do vice-prefeito de Aquiraz, Agenor Mota, que também é presidente da AVIPRESSE, Associação dos Vice-Prefeitos do Estado de Ceará, e que vai falar aqui conosco, comigo e com Álvaro Lins, sobre a importância do vice-prefeito na condução das cidades, no desenvolvimento dos municípios e das atribuições, não só constitucionais, mas de posicionamentos políticos e administrativos. Álvaro Lins. Uma honra receber aqui em nossos estúdios Agenor Mota, vice-prefeito de Aquiraz, como o Fábio falou, presidente da AVIPRESSE, Associação dos Vice-Prefeitos do Ceará, e hoje nós vamos bater um papo aí legal, levar algum conteúdo para compartilhar a sua experiência, Agenor, com os outros vice-prefeitos, né, dos outros municípios. Fábio. Agenor, o programa Olhar Municipal ele tem a função esclarecedora, principalmente no sentido da gente levar a educação municipalista para os nossos telespectadores. E aqui estabelecer o papel de cada agente público nas gestões. Eu queria que você falasse um pouco, você como vice-prefeito com a atuação, sobre o papel do vice-prefeito. Como é que o vice-prefeito deve se comportar nas gestões, lembrando, independente de ser oposição ou situação. Bom, primeiro, obrigado pela... agradecer aqui a vocês, né? Fábio, Álvaro, agradecer a TV União, né? Que é a direção da TV União, pela acolhida, pela forma carinhosa, né? A forma acolhedora, né? Que nos recebe aqui na TV União. Meus parabéns à empresa por fazer esse trabalho tão valoroso e desafiante, né? Hoje não é fácil você montar uma estrutura belíssima como o da TV União, que eu acabei de conhecer. Já acompanho os programas daqui, o da Hora e os de vocês, alguns outros programas, mas vejo que há a necessidade de muito esforço, né? E a sociedade tem que apoiar esses esforços de dar informação, levar à sociedade, levar à população as informações de natureza pública, de interesse público, de um modo geral, seja na área pública, seja na área privada, e a TV União tem cumprido esse papel muito bem aqui no estado de Ceará. Mas, tratando assim do papel do vice-prefeito, o vice-prefeito condicionalmente é uma figura que é companheiro, né, de chapa do prefeito, inicialmente na campanha, nas composições políticas, e é determinante, se não às vezes de forma cabal, para que a chapa tenha sucesso. É necessário que ele tenha uma experiência, é necessário que tenha compromisso público, e normalmente é alguém que já vem lutando, trabalhando nos seus municípios, seja como vereador, ou seja mesmo como vice-prefeito, ou mesmo prefeito, que às vezes retorna à função de vice-prefeito. Então é uma função muito, muito importante na estrutura política de qualquer município. Bom, a AVIPRESSE é uma instituição, uma das primeiras do Brasil, a trabalhar exatamente a valorização do vice-prefeito, seja no desenvolvimento de ideias que o vice-prefeito pode apresentar às gestões, seja também como suporte jurídico e de comunicação. Como é que você vê a AVIPRESSE nesse contexto hoje? A AVIPRESSE é uma entidade, né, de natureza política, de entidade privada, mas de natureza política, né, composta pelos vice-prefeitos. É uma entidade, como você disse, que foi fundada há muito tempo no estado de Ceará. De um determinado período ela teve um pouco parada, né? Nós assumimos aí há 7 anos, ou 6 anos a entidade, reorganizamos as estruturas com vários companheiras aqui do estado do Ceará, para que a entidade levasse aos municípios e aos vice-prefeitos um apoio logístico, um apoio jurídico, um apoio contábil. Nós lá atendemos os vice-prefeitos, todos aqueles do estado do Ceará que queiram orientação técnica, seja ela de natureza jurídica ou de natureza técnica contábil, porque isso ajuda na formação do vice-prefeito, seja na área de marketing, jornalista, assim como vocês na área de imprensa muito bem faz. E é importante que cada vice-prefeito e vice-prefeita do estado de Ceará em especial tenha essa consciência para que ele possa, com base no seu conhecimento e no interesse público e no compromisso público, ele possa retornar à população aquele apoio que ele teve durante a campanha, quando se vota, não vota só no prefeito. Você vota no prefeito, mas vota também no vice. Então, o vice-prefeito vai para a campanha, assume compromissos, e a chapa, de um modo geral, quando ele vai
quando é registrada, ela tem um programa, a lei eleitoral, ela exige que você registre um programa de governo, né? Esse programa de governo não é só do prefeito, esse programa de governo é do vice. E nós temos procurado na entidade colocar para cada vice-prefeito que esse compromisso é um compromisso conjunto, independente, como você disse, ele está hoje, eventualmente, depois da eleição, isso ocorre muitas vezes de o prefeito, o vice-prefeito, eles não ficarem alinhados durante todo o mandato. Mas esse compromisso que foi feito lá atrás na campanha, o vice-prefeito tem que ter consciência que ele tem o direito e tem mais do que o dever de colocar e assumir aquele programa, que é um programa dele também, e ele faz essa defesa de alguma forma, tem várias formas, não é obrigado, porque não é mais alinhado ao prefeito, eu gosto muito de deixar de cumprir um preceito constitucional de que ele tem que participar da administração e ao participar da administração até zelar. Às vezes na oposição é até melhor, porque você exerce também um papel fiscalizador, né? Então, isso é uma fiscalizador no ponto de cobrar mais, né? Você tem os meios de comunicação. E de até apontar soluções, né, Genô? Apontar soluções, isso é o mais importante. Não adianta você estar só criticando, apontando os erros, sem indicar um caminho para que a administração, de uma forma inteligente, possa atender o interesse público, o que finalmente a gente avalia, e nós avaliamos na entidade, é que o vice-prefeito ele tem que ter compromisso público, né? Ele tem que buscar o melhor para a sociedade. Ocupar o seu espaço, né, Genô? E ocupar o espaço que ele é devido constitucionalmente, é devido por uma delegação da população. A delegação votada e olha, você vai ser o vice-prefeito e vai zelar pela administração pelo conjunto da administração. E se eu tenho observado, Genô, em relação à Avipress, você tem uma linha de condução muito interessante, eu tenho pesquisado sobre isso, e eu vejo o seguinte, que a Avipress hoje ela se preocupa muito com a capacitação, porque nós sabemos que o vice-prefeito ele emana do povo. Então, muitas vezes o vice-prefeito ele nem sabe, assim que ele assume o mandato dele, ele não sabe exatamente hoje qual é a função, só sabe que o vice-prefeito vai assumir no caso do prefeito estar ausente. Mas, na verdade, o vice-prefeito tem muitas outras atividades que ele pode assumir na gestão, e a Avipress, ela vem desenvolvendo um programa de capacitação com alguns eventos e tal, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho da Avipress e a importância desse trabalho de capacitação para a categoria dos vice-prefeitos. Nós, inclusive, já fizemos alguns seminários no sentido de fazer com que o vice-prefeito tenha essa consciência, né? E ao fazer o seminário, é por isso que eu aproveito essa oportunidade, que é uma oportunidade ímpar, uma oportunidade muito importante, para a gente possa dirigir aos vice-prefeitos e às vice-prefeitas, para que elas possam congregar uma entidade, e ela só é forte quando existe realmente a participação de todos. É como na comunidade, na entidade, no local, num município pequeno ou grande, ou em qualquer ente da federação e mesmo da sociedade civil. Para uma entidade ser forte, é necessário que ele tenha um conjunto dos seus membros que possam participar efetivamente e ter o conhecimento necessário para isso. Ter a consciência do seu papel na sociedade. Não é diferente do vice-prefeito, não é diferente do prefeito, do vereador, que tem uma capitalidade maior em função de ter a gestão de orçamento, e isso facilita, às vezes, essa agregação de valores e de interesse em fazer com que a entidade funcione. Então, nós fizemos já, ao longo desse período, vários seminários, né? Alguns com muita gente, que foi colocado palestrantes da mais alta qualificação para levar aos prefeitos esses conhecimentos, pessoas da área pública, pessoas da imprensa, gente da área de comunicação, especialmente, da área de contabilidade, na área jurídica, nos tribunais. Vários tiveram a oportunidade de levar o vice-prefeito e a vice-prefeita essas informações para que ele possa se qualificar e, ao voltar ao seu município, ele ter a consciência de que é importante ele levar isso para lá e se impor, porque muitas vezes o vice-prefeito, pela sua própria condição de não ter, às vezes, uma estrutura, por menor que seja, um gabinete, uma sala, às vezes o prefeito não tem consciência. Pouquíssimos municípios, né? Não tem consciência do papel do vice-prefeito. Não tem consciência que o vice-prefeito, e às vezes eu gosto de dizer que muitos prefeitos, se não fosse o vice, talvez não estivesse lá. Com certeza. Entendeu? Se a gente pudesse fazer. Eu tenho um exemplo de gente que, eu mesmo fui vice-prefeito do município, estava com o prefeito, depois nós passamos com
conjecturas de política, etc. Não estava de um lado, foi para outro, nesse lado o outro ganhou. Então é sinal que o papel do grupo político do vice-prefeito é importante. Então, mas isso é necessário, e eu gosto de colocar isso, e nós temos colocado muito isso. Eu vejo vocês que trabalham aí na área, falando mais para o público, né, dos municípios. É uma característica do programa de vocês, é de que o vice-prefeito ele primeiro tem que ter consciência disso, né? Ele primeiro tem que se olhar, né? Existe um ditado de que a gente tem que primeiro se valorizar para que depois buscar o valor fora da esfera. Se você achar, você mesmo pata, sou vice-prefeito, não tem muito compromisso. O prefeito não está aqui, eu não vou, não anda na nossa secretaria, não procura um recurso para o município. Eu gosto sempre de dizer para os vice-prefeitos, nas oportunidades que nós temos tratado, eu digo assim, olha, você votou no deputado estadual ou federal e acha que a obrigação de buscar recursos para o município é só do prefeito, né? Então não é. Nós temos feito um papel de buscar do deputado que eu vou votar, não vou bater na porta. Aí o vice-prefeito fazendo isso, a sociedade vai reconhecer. E às vezes, muitas vezes, o vice-prefeito que hoje exerce o mandato, vai fazendo o seu mandato, ele se destaca e pode ser candidato a prefeito do seu município e aí buscar ter um papel muito melhor. O Álvaro tocou num assunto importante, que foi a questão da capacitação dos vice-prefeitos e da busca desse posicionamento. Você complementou a fala dele exatamente com essa provocação no bom sentido, né? Do que o vice-prefeito, ele pode ser, sim, um articulador de recursos para o município, ele pode ali pesquisar ideias que estão funcionando em outras cidades, no estado do Ceará, fora do estado do Ceará, e tentar colocar e apresentar como sugestão. Ali na Avipress existe esse grande movimento de valorização do papel do vice-prefeito, né? No sentido de se oferecer aos mesmos que estão ligados à instituição sugestões. Ali, se você acompanhar o perfil, semanalmente ou quinzenalmente, eu percebi que tem ali sugestões de políticas públicas, do que está acontecendo da porta para fora, do vice-prefeito, do município. E a Avipress tem esse papel daquela ausência que você citou aqui. De muitos municípios, Álvaro, não tem uma estrutura do vice-prefeito. Dificilmente o município tem um gabinete do vice-prefeito, o vice-prefeito tem direito a uma assessoria ali, para trabalhar as iniciativas. O que, para mim, é um erro muito grande das gestões. Porque gerir um município é muito difícil. Os recursos são poucos, né? As dificuldades são muitas. Então, quando você tem duas mentes ali trabalhando em prol de uma gestão aperfeiçoada, a possibilidade de desenvolvimento é maior. Então, a Avipress ela vem se consolidando como esse mecanismo onde o vice-prefeito encontra ali o seu aconchego, o seu conforto no sentido de ajudar o município. Fábio, e eu tenho observado o seguinte, você complementou muito bem, Agenor, em relação ao papel do vice-prefeito. Primeiro, tem o querer, o vice-prefeito ter a iniciativa de querer participar de uma forma mais efetiva da gestão. Então, por exemplo, essa questão aí, eu observei que na Avipress se defende uma bandeira muito forte em relação à criação do gabinete do vice-prefeito. Então, ou seja, o gabinete não no sentido físico, mas no sentido operacional. Então, essa é uma das formas do vice-prefeito contribuir com a gestão, na questão da capacitação ou captação de recurso para o município. Então, nós sabemos que o vice-prefeito ele tem condições de fazer isso muito bem, né? Intermediar através dos deputados, ir até Brasília, buscar recurso e tal. E o município, através do seu recurso próprio, realmente tem essa dificuldade. Eu queria fazer uma pergunta a você em relação... Eu sei que você foi vereador, foi presidente da Câmara e tal. O que é que você traz assim? Porque você já trabalhou em um lado e no outro, ou seja, o legislativo e o executivo. O que é que você traz aí de experiência em relação a isso para passar para os seus colegas? Bom, esse papel do vice-prefeito, do vice-prefeito, de qualquer agente político, né? A necessidade de você se articular, e um exemplo, vou começar aqui pelo do vice-prefeito, né? Do vice-prefeito, muitos reclamam, e nós temos colocado sempre, e eu sou profissional da contabilidade, então me tenho mais facilidade para tratar disso. Então, uma oportunidade importante para o vice-prefeito impor a sua posição dentro
do contexto do município, é a questão do orçamento, a votação do orçamento e a discussão da proposta orçamentária. E certo? essa discussão é de extrema importância, nós vamos deixar para o segundo bloco. Uma boa colheita começa com a escolha certa. Começa no Baratão da Irrigação. Há 25 anos trabalhando com as melhores marcas para a sua irrigação. Ligue 4009-9090. Ficamos em frente à Ceasa, em Maracanaú. Nós fechamos o último bloco com um tema importantíssimo para o município, que é a questão orçamentária. E você bem tocou aqui que todo ano existem as dotações orçamentárias, não é isso? Para que os municípios se movimentem. Como é que funciona isso e como é que o vice-prefeito pode participar da definição desses orçamentos? Bom, nós temos no estrutura dos entes da federação, seja ele União, Estado ou município, alguns instrumentos de transparência, que nós chamamos, que são, primeiro o IPPA, né, que é o plano plurianual, no primeiro ano de gestão, que é discutido com a sociedade, com a população, as demandas para os 4 anos da administração, quer dizer, os 3 anos seguintes do gestor e mais de um ano da gestão seguinte. O outro é a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é anual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é que define as diretrizes para o orçamento, né? E finalmente, todo ano, nós temos que, os municípios, ausentes da federação, e vamos tratar dos municípios, em especial, que é o nosso caso, existe a discussão da lei orçamentária. É onde você define para onde o recurso vai, de onde o recurso vem, para onde é que vai ser aplicado, e onde discute também a estrutura administrativa do município, a alocação de recursos, né? Nós temos colocado sempre lá na Vipresse essa informação, quando os vice-prefeitos ligam e reclamam, eu não tenho, especialmente aqueles que são de oposição, porque quando tem um alinhamento político, normalmente o cara participa de alguma forma, né? Se não participa de forma mais efetiva, que deveria participar, né? Independente da posição de situação ou oposição, ele tinha que ter uma posição mais efetiva, né? Mas eu digo assim, você conhece o orçamento do município? É a primeira pergunta, né? Hoje um vice-prefeito que há poucos dias rompeu com o prefeito e inclusive deu uma repercussão grande na Zona Norte, ele ligou, rapaz, eu quero saber como é que eu faço para ter o gabinete. Eu digo, a lei orçamentária já foi votada. Mais precisamente no Massapê. Não sei se não. Vamos lá, mas assim, mas tem outros municípios. Então, o que acontece, para poder você tratar isso, é necessário que você conheça o orçamento do município, em primeiro lugar, né? Se tinha dotação orçamentária. Então é necessário que o vice-prefeito ele tenha uma articulação boa, claro, na discussão do orçamento, né? Isso independente de posição política ou não, de situação ou oposição, ele tem que buscar, vai para o secretário de Finanças, se não tem afinidade, se o prefeito fecha a porta, você bate no secretário de Finanças, eu quero participar, eu tenho um direito, que é essa. Você vai fazer uma lei orçamentária, ele me permite, se não permite, tu vai para a imprensa, denuncia, se ele não der a condição, vai, busca o Ministério Público da Justiça, olha, eu quero participar enquanto agente político, eu tenho um direito de participar. Se qualquer cidadão tem o direito, né? Eu digo dever, mas o direito de saber do que está sendo feito no orçamento do seu município, que dirá um agente político, eleito com delegação para isso. O cara tem um instrumento, tem uma procuração para isso. Então é necessário, em primeiro lugar, que ele tenha essa consciência, né? E tenha a consciência de que se ele participar disso, depois disso, da elaboração do orçamento, é necessário que ele vai para o Poder Legislativo, né? Para a discussão com os vereadores. Então é necessário, que, a meu juízo, de que os vice-prefeitos também se aproximem dos vereadores, se aproximem da Câmara, né? Alguns pela relação dos grupos, normalmente tem um vereador na Câmara e vai buscar. Se você não consegue diretamente na proposta que vem do Executivo para o Legislativo, você pode ir lá através de um vereador apresentar uma emenda à lei orçamentária e daí indicar recurso para alguma outra finalidade. Isso via legislativo, né? Inclusive para que dê uma estrutura financeira de recursos para o gabinete, né? Então, você formar um gabinete sem recurso, sem poder botar um assessor, sem botar não sei o quê, não ter um carro que você possa visitar o município, você sabe que os nossos municípios já são a maioria dos municípios não tem muito recurso, né? E as pessoas também dos municípios têm as dificuldades naturais. Então é necessário que a gente possa fazer essa discussão. Mas dizendo, a nossa experiência no Legislativo
e no executivo e como vice-prefeito. É claro que no legislativo é uma dinâmica maior, né, porque você tem uma tribuna, né? Eu gosto de brincar que o cara disse, o que é que você acha melhor, ser vereador ou vice-prefeito? Aí eu brinco, é uma honra para mim, muito grande, ser vice-prefeito de Aquiraz, uma cidade que eu, vou dizer assim, é a minha cidade que me acolheu, né, e que eu gosto muito e tal. Tenho lá, estou em Aquiraz há mais de 40 anos, né, nós temos propriedades lá, tem e tal, e tenho minha casa lá, temos minha residência lá, tudo. Mas, no legislativo, você tem uma tribuna, né? Você tem uma tribuna. Aí a tribuna você pode dizer, reclamar, etc e tal. Mas eu gosto de dizer também, você pode pedir o presidente da Câmara para abrir um espaço, para poder colocar seu posicionamento. A diferença da minha experiência no executivo para o legislativo, o que falta, a meu juízo, né, é a tribuna. A tribuna é demais, é bom demais, porque você tem a oportunidade de falar direto com a população, se expressar, né? Mostrar defender seus projetos, ideias, apresentar uma emenda, requerimentos, mandar isso aqui, etc. Então, essa dinâmica aí é que o legislativo ele é mais assim, mais contagia, mais pulsante, né? Pulsante, vamos dizer no cenário local. Quero tirar uma dúvida com você, tá? Também uma dúvida para muitas pessoas em relação a essa PEC, a PEC dos vice-prefeitos que está tramitando aí em Brasília, né? Sim. Nós sabemos que existe a VIPRES, que é a Associação dos Vice-Prefeitos do Ceará, existe também uma associação a nível nacional dos vice-prefeitos, e existe essa PEC. Eu queria entender um pouco o que é que muda, né? O que é que essa PEC vem mudar na atividade, no dia a dia do vice-prefeito. A PEC que tramita lá, de uma geral, na Constituição já tem as atribuições do vice-prefeito, que é substituir o prefeito nas suas ausências eventuais ou assumir definitivamente em caso de vacância do cargo, né? Isso é um sucessor natural. Então ele está querendo definir algumas coisas que, a meu ver, nós podemos já fazer um pouco, porque uma PEC demanda um quórum qualificado muito alto no Congresso, né? Então, você tem que ter 3/5 na casa, 308 deputados, se não estou enganado, na Câmara e no Senado 49, né? 49, o S51 é 49 senadores, né? Então, e 2 votações, né? Então, ou seja, uma tramitação burocrática e lenta. Se você votar uma emenda constitucional, ela dá um trabalho danado, né, rapaz? Só quando há, assim, o interesse do governo federal, muito grande. Você vê agora no Judiciário que teve a emenda do STF, que limita alguns dos poderes, não estou dizendo limita o poder do STF, mas ele dá uma regra com relação a decisões monocráticas, né? Que ele quer é importante. É importante que o pleno decida, né? Porque o legislativo tem decisões, e o presidente do Senado disse muito bem que tal. Mas, voltando para as nossas prerrogativas, lá tem algumas prerrogativas de discussão de orçamento e tal, que, a meu ver, nós na entidade estamos tratando muito isso, e eu já fiz alguns debates com relação a isso, que nós podemos, a partir da nossa lei orgânica, nós podemos deliberar algumas situações. Alterar na própria lei orgânica, porque obriga, por exemplo, assento nas reuniões do secretariado. O vice-prefeito, se está na lei orgânica, o prefeito é obrigado a aceitar. Né? Não aceitar o que ela vai para a justiça. Que história é essa? A discussão do orçamento, da proposta orçamentária, que é uma decisão do executivo, a elaboração, quem encaminha, toca na lei orgânica, né? Para que ele possa participar inclusive assinar o orçamento, no encaminhamento. Agora encaminhar para a Câmara. Isso aí, no caso, você fala incluir na lei orgânica de cada município, entendeu? E para isso teria uma bancada do vice-prefeito, digamos, lá na Câmara para votar isso aí? Essa discussão pode ser feita por algum conjunto dos vereadores, né? Você pode tentar convencer e tal, no diálogo, né? Essa construção é importante, porque ela vem de encontro, por exemplo, muito se fala do papel do vice-prefeito na questão política, de definir, inclusive, rumos políticos do município. Muitas vezes o vice-prefeito é o fiel da balança, nesse sentido. Então, por se configurar dessa forma, é importante que nas leis orgânicas das cidades tenha os direitos e deveres muito bem definidos, inclusive com estruturas para o vice-prefeito poder fazer parte dos processos de decisões do desenvolvimento das cidades. Com certeza. Aí você passa
pelas atribuições, né? Porque uma definição, quando ela está em lei, né? Especialmente na lei Aí orgânica, é outra história. quando é na lei orgânica, que é uma lei que é a Constituição Municipal, né? Isso aí obriga, o cara tem que fazer, o prefeito vai ter que cumprir. Ou ele cumpre, ele comete crime de responsabilidade, especialmente, né? Então, se o vice-prefeito tem que fazer um trabalho, aproveitar os momentos, né? Você vai pede um vereador para colocar uma emenda, e a emenda, claro, que também na Câmara, para alterar a lei orgânica, ela tem quórum qualificado em 2/3, né? Mas mesmo, eu digo assim porque é mais fácil, você está mais próximo da sua comunidade. Então, alguns dos debates que estão ocorrendo lá na Associação Nacional, na nossa Associação Nacional, nós estamos discutindo isso e tal, e eu vou sugerir, pô, vamos fazer com que os nossos legislativos... Vamos começar pela casa, né? Olha, você é obrigado a ter uma estrutura de gabinete do vice-prefeito e tal, não sei o quê. Bom, Agenor, essa modificação, essa alteração da lei orgânica, ela pode acontecer em qualquer momento do ano? Pode acontecer em qualquer momento. Basta ter uma decisão do quórum qualificado de 2/3, votação em um tertício de 10 dias, né, que normalmente é previsto isso na própria lei orgânica. Então, a lei orgânica é como uma Constituição, né? Sim. Então, são as definições das normas dentro do município, né? Então, lá na lei orgânica você tem várias definições, tem composição de vereadores, a atribuição do prefeito, atribuição do vice-prefeito, atribuição de secretários, a definição da política ambiental, às vezes está lá, né? A área territorial do município, você só demanda isso, se for através da lei orgânica. O número dos distritos do município também é matéria da lei orgânica. E a definição, quando eu digo assim, é bom colocar a definição na lei orgânica, porque é uma coisa, é a lei maior do município. Né? Então, ela está acima das leis ordinárias, dos portarias, decretos e tal, não sei o quê, até acima da lei orçamentária. Então, se disser assim, olha, a lei orgânica definir atribuições do vice-prefeito, porque na lei orgânica ela está muito resumida, reproduzindo uma coisa que está na Constituição Federal, né? Sim. O vice-prefeito tem atribuições de substituir o prefeito nas suas ausências. Nas suas ausências e tal, e na vacância do cargo. Isso aí. Em algumas, em caso de renúncia, não sei o quê, morte, aquele negócio tudo, certo? Então, de algumas leis orgânicas, ela já diz lá que o vice-prefeito tem assento no secretariado, na reunião do secretariado, né? Independente da vontade do prefeito. Ele pode definir políticas públicas, entendeu? Pode definir a questão da lei orçamentária da LDO, participação na elaboração. Na elaboração da LDO. Entendeu? Não é só em sugestões, né? Então, tudo isso aí é uma coisa que você colocou interessante, algo que é importante, né? Para o cara assistir, até porque, pô, o cara tem lá uma remuneração, né? Também, né? Então, ele tem que, de alguma forma, dar o retorno à sociedade disso, né? Uma resposta à sociedade. Porque o cara, como agente político, ele não é obrigado a permanecer na política. Que eu brincando que às vezes o cara se lamenta muito, às vezes tem uns caras, eu fui vereador algumas vezes e o cara dizia assim, enche, dá trabalho, não sei o quê. Por que você é candidato? E vem para quê, né? Agenor, nós estamos submete a apreciação popular. Não, primeiro vai ter que filiar um partido, né? Segundo tem que ir para a convenção. Definir, tomar um lugar de um, entrar no outro, é limitado o número de vagas, né? Aí o cara vai eleito, depois vai se lamentar, isso aí não... Nós estamos quase no final do programa. Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância, o porquê que o vice-prefeito deve participar da AVIPRESS. Então você tem aí esse momento para se dirigir aos seus colegas vice-prefeitos e falar aí a importância deles participarem da AVIPRESS. Bom, então é importante a oportunidade que você está dando à nossa entidade para que depois possamos conversar diretamente com nossos companheiros vice-prefeitos e vice-prefeitas do Estado do Ceará, porque a entidade ela só se fortalece e tem força quando está todo mundo junto, né? Nós temos 184 municípios, é importante que uma entidade como a AVIPRESS, eu vou dar um exemplo aí, eu vou me dirigir aos vice-prefeitos, ela tem quase 180 municípios filiados, né? Nós precisamos muito do vice-prefeito e da vice-prefeita do Ceará para que ele possa se filiar e, ao se filiar, fazer a sua contribuição e dizer claramente ao vice-prefeito e à vice-prefeita que muitos dizem que quando vão buscar, porque aí é uma deliberação do executivo, dizer para o vice-prefeito e a vice-prefeita que nós temos algumas entidades no estado do Ceará. Nós temos a APRESS,
que é formada por vice-prefeitos, né, e vice-prefeitas. Nós temos prefeitos, né? Prefeitos e vice-prefeitos, né? Nós, vou dizer das maiores, né? Nós temos a UVC, do qual eu fui parte da UVC de 2001 a 2016 e tal, quando o vereador Deusinho, hoje que é vice-prefeito de Caucaia, foi presidente. Nós temos, ajudamos a entidade, tem lá 100 e poucos filiados, né? Estou falando aqui para dizer a legalidade, porque muito vice-prefeito e vice-prefeita, por um acomodismo, eu vou dizer claramente, vai falar com o prefeito, eu falei, não, aí conversa com o contador, aí o contador, não pode contribuir com a Avipress. Bom, tudo bem. Aí você tem a entidade das primeiras damas do estado do Ceará, né? Tem muita gente filiada. Quando é para ser do vice-prefeito, eu mando um recado para o vice-prefeito e para os prefeitos, e para os prefeitos em especial, e para os contadores, e eu sou contador, né? Trabalho na área pública há 30, quase 40 anos. Não digam besteira de dizer que o vice-prefeito ou o município não pode se filiar à entidade. Porque se vocês disserem, eu vou, aqui para nós, desmoralizar vocês. Isso não tem legalidade. Porque a partir do momento que vocês disserem essa mensagem ao vice-prefeito, se o vice-prefeito aceitar, entenda que você no município, você é uma autoridade que está acima, não estou dizendo que está acima do ponto de vista de pessoa, como está mais, na hierarquia da estrutura política, é o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, não são agentes políticos. Então, um assessor técnico pode dizer que, eu estou dizendo aqui, afirmando com muita clareza, aproveitando aqui a audiência da TV União, que eu aproveito para agradecer, para dizer que isso é uma balela, né? Se algum colega nosso, e muitos, estou dizendo meus colegas, podem dar, porque muitos dos nossos companheiros têm chegado à nossa entidade dizendo que o contador disse que não pode contribuir. Eu aproveito para dizer, fiz um levantamento do Estado, eu aproveito para dizer, no município que vocês fizerem isso, aproveito para pedir o descredenciamento da APRESS, da Avipress, ou da UVC e da entidade das primeiras damas, que muitos municípios têm. Então, meus amigos, minhas amigas, meus amigos e minhas amigas vice-prefeitas, se imponham e batam na porta do prefeito. Na hora que ele disser que não contribui por algum motivo de ordem técnica ou legal, vocês ligam para a gente, aí eu faço o diálogo diretamente com o prefeito ou com o contador para dizer a ele que ele está errado. E se ele disser que está certo, eu peço para desfiliar. Aí nós vamos fazer oficialmente um ofício para o gabinete do prefeito pedindo que ele faça a desfiliação da APRESS. Eu sei que o nosso prefeito Júnior não vai gostar, né, o presidente, mas se o critério tem que ser isonomia, né? Então você não pode dizer que de repente eu posso andar nessa rua e na outra eu não posso. Para aproveitar para agradecer. Rapidamente, né? Eu sei esse desafio aí, porque eu estou vivendo esse momento na SEG, que inclusive mandar um abraço para o nosso presidente, o Walter Bardavil. É um desafio muito grande você manter uma entidade, você conseguir com que as pessoas se engajem e tudo. Então, assim, realmente é um grande desafio. Fábio. Bom, só agradecer a presença do Agenor Mota conosco, falar do prazer em tê-lo aqui, agradecer ao diretor dessa televisão, Walter Bardavil, presidente da SEG, que também sofre na pele essa questão do associativismo e da contribuição. Esse é o Programa Olhar Municipal, sempre atento aos debates municipalistas.